Levítico capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia de sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar-se 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e escarlate, e hisopo. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e o escarlate, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, para que ele possa ser limpo. E depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que, ao 7º dia, ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas, e ele rapará todo o cabelo, e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água, e será limpo. E no 8º dia, ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para a oferta de alimentos, misturada com óleo, e 1 log de óleo. E o sacerdote, que faz sua purificação, apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado, e a oferta queimada, no santo lugar, porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão. É coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log de óleo, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda, e espargirá do óleo com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor. E o restante de óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que estiver na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. E depois ele matará a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar. E o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina, misturada com óleo, para a oferta de alimentos, e 1 log de óleo, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado, e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão e o log de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar.
e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará do óleo na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote espargirá com o seu dedo direito um pouco do óleo que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça do que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas condições. Do que for capaz de alcançar, será um para a oferta pelo pecado, e o outro para a oferta queimada, com a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que se há de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa, antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E ele examinará a praga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará. E eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem em um lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor. E eles derramarão o pó que houverem raspado fora da cidade em um lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras. E ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga retornar e brotar na casa, depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. Eis que se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. E ele derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade, a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e o que comer na casa lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para espiar a casa 2 aves, e madeira de cedro, e escarlate, e hisopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E ele tomará a madeira de cedro, e o hisopo, e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. E ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o hisopo, e com a escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da sarna e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Quando algum homem tem um corrimento do seu membro viril, por causa do seu problema, ele é impuro.
E esta será a norma sobre a impureza pelo seu corrimento. Seja o seu membro viril emitir um corrimento, ou que esteja obstruído pelo seu corrimento, será impuro. Toda cama em que se deitar o que tiver corrimento será impura, e toda coisa sobre o que se assentar será impura. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que se assentar sobre alguma coisa em que se assentou o que tem o corrimento, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o corrimento, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E se aquele que tem o corrimento cuspir sobre aquele que é limpo, então ele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E toda sela em que cavalgar o que tem o corrimento será impura. E qualquer que tocar em alguma coisa que estava debaixo dele será impuro até a tarde. E aquele que levar qualquer destas coisas lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E todo aquele a quem tocar o que tem o corrimento, sem ter lavado as suas mãos com água, ele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o corrimento será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. E quando o que tem o corrimento estiver limpo do seu corrimento, então ele contará 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água corrente, e será limpo. E no 8º dia, ele tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para a oferta pelo pecado, e o outro para a oferta queimada. E o sacerdote fará expiação para ele diante do Senhor, por causa do seu corrimento. E se a semente de cópula de algum homem sair dele, então banhará toda a sua carne com água, e será impuro até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver semente da cópula será lavada com água, e serão impuras até a tarde. E a mulher com quem um homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água, e serão impuros até a tarde. E se a mulher tiver um corrimento, e o seu corrimento na sua carne for sangue, ela será separada por 7 dias, e qualquer que a tocar será impuro até a tarde. E toda coisa sobre o que ela se deitar durante a sua separação será impuro, e tudo sobre o que ela se assentar será impuro. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E se alguma coisa estiver sobre sua cama, ou sobre alguma coisa em que ela se assentou, se alguém a tocar, será impuro até a tarde. E se algum homem se deitar com ela, e a sua menstruação verter sobre ele, impuro será por 7 dias. Também toda a cama sobre a qual se deitar será impura. E se uma mulher tiver um corrimento do seu sangue por muitos dias fora da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do corrimento da sua impureza será como os dias da sua separação. Ela será impura. Toda cama sobre a qual ela se deitar todos os dias do seu corrimento lhe será como a cama da sua separação, e tudo sobre o qual ela se assentar será impura, conforme a impureza da sua separação. E aquele que tocar estas coisas será impuro, e lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. Mas se ela for limpa do seu corrimento, então ela contará para si 7 dias, e depois ela será limpa. E no 8º dia ela tomará consigo 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta do tabernáculo da congregação. Então o sacerdote oferecerá um por oferta pelo pecado, e o outro por oferta queimada, e o sacerdote fará expiação por ela perante o Senhor, pelo corrimento da sua impureza. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas,
para que eles não morram nas suas impurezas, quando corromperem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o corrimento e daquele de quem sai a semente e que assim fica impuro, e daquela que está enferma no seu período menstrual, e daquele que tem o corrimento, do homem e da mulher, e daquele que se deitar com aquela que está impura. Capítulo 16. Como Arão deve entrar no santuário. E o Senhor falou a Moisés, após a morte dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés, fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra. Porque eu me aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Assim Arão entrará no santo lugar, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para a oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho, e terá calções de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho, e com uma mitra de linho se vestirá. Estas são vestes santas, portanto, ele banhará a sua carne na água, e então as vestirá. E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para a oferta pelo pecado, e um carneiro para a oferta queimada. E Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. E ele tomará 2 bodes, e os apresentará perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório, deverá ser apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é para si mesmo. E ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu. E ele colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele tomará do sangue do novilho, e o espargirá com o seu dedo sobre o propiciatório, para o leste, e perante o propiciatório espargirá do sangue com o seu dedo 7 vezes. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante o propiciatório. E ele fará expiação pelo santo lugar, por causa da impureza dos filhos de Israel, e por causa de suas transgressões em todos os seus pecados. E assim ele fará pelo tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. E nenhum homem estará no tabernáculo da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santo lugar, até que ele saia e tenha feito expiação por si mesmo e por sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o colocará sobre os chifres do altar ao redor. E ele espargirá do sangue sobre este com o seu dedo 7 vezes, e o purificará, e o santificará da impureza dos filhos de Israel. E quando ele acabar de reconciliar o santo lugar, e o tabernáculo da congregação, e o altar, então ele trará o bode vivo. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode, e o enviará, pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada,
e ele enviará o bode ao deserto. E Arão virá ao tabernáculo da congregação, e despirá as vestes de linho que ele colocou quando entrou no santo lugar, e ali as deixará. E banhará a sua carne com água no santo lugar, e vestirá as suas vestes. Então sairá e oferecerá a sua oferta queimada, e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E a gordura da oferta pelo pecado ele queimará sobre o altar. E aquele que tiver soltado o bode expiatório lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento. E um novilho para a oferta pelo pecado, e o bode para a oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santo lugar, serão levados por alguém para fora do acampamento, e eles o queimarão no fogo as suas peles, a sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. E isto vos será por estatuto eterno: no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto será um Shabat de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, por um estatuto eterno. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação e colocará as vestes de linho, as vestes santas. E ele fará uma expiação pelo santuário sagrado, e ele fará expiação pelo tabernáculo da congregação e pelo altar, e ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto eterno, fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados, uma vez no ano. E ele fez como o Senhor ordenou a Moisés.